Vida. Oferecimento Oftalmed. Oftalmologia, tradição e tecnologia. Com essa correria do nosso dia a dia, muitas pessoas estão optando por consumir comidas já prontas, os famosos embutidos. Mas elas esquecem que esse tipo de alimento é muito prejudicial à saúde. Acompanhe na reportagem. Uma promoção assim é irresistível para muita gente. Une o sabor agradável ao paladar ao dinheiro que já não é suficiente para comprar carne. Salsicha, linguiça, presunto, mortadela e tantos outros embutidos fazem parte da alimentação diária de milhões de brasileiros. Alimentos que já vêm prontos para o consumo ou que são preparados rapidamente ganham a preferência pela comodidade. O preço a pagar pela praticidade é cobrado a longo prazo e sobre a saúde. Para se ter uma ideia, um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que o consumo diário de 4 fatias de presunto ou uma única salsicha, por exemplo, aumenta os riscos de desenvolvimento de câncer em até 18% e 19% em relação ao diabetes. Para o coração, o perigo é ainda maior, chegando a 42%. São alimentos que muitas vezes provocam acúmulo de placas de gordura nas artérias, dificultam a passagem do sangue, aumentando o risco de infartos e de AVC, acidente vascular cerebral. As gorduras de origem animal, elas têm um risco aumentado de ocorrência de doença cardiovascular. Existe muita discussão a respeito disso, é claro. Existem gorduras piores, as gorduras hidrogenadas, especialmente as gorduras preparadas nos sorvetes, nos biscoitos recheados, tudo. Mas a gordura de origem animal também ela precisa ser evitada. Então, se você for imaginar que a mortadela ela é composta de carne bovina, de carne suína e, obviamente, carne suína com gordura. Então, é óbvio que a quantidade de gorduras ali é elevada. O cardiologista lembra que a conservação prolongada não só dos embutidos, mas também da maioria dos alimentos ensacados e enlatados é garantida pela grande quantidade de sal, um dos males para o organismo. E o sal aumenta o risco de hipertensão arterial e de doenças cardiovasculares. E os nitritos também têm muito conservante, é um dos principais componentes desses alimentos. E a ingestão excessiva de nitritos, que é presente nesses alimentos, aumenta a ocorrência de câncer, principalmente câncer de intestino. Pesquisas apontam que as doenças cardiovasculares podem ser reduzidas em 30% com mudança no estilo de vida, incluindo a alimentação saudável. É o que Socorro procura fazer. O presunto no carrinho é controlado, já que não consegue retirar totalmente do cardápio dos filhos. Eu mesmo não consumo, por achar que realmente é prejudicial à saúde, tem bastante sódio e não alimenta, na realidade. Eles preferem essa daí mesmo, mas os saudáveis é que são os recomendados pelos médicos, e a gente se sente melhor. Daí, vamos falar mais a respeito desse assunto. Você manda mensagens, 99910-0066, número do nosso WhatsApp. Vamos começar uma conversa aqui com o doutor André Teles, nutricionista, está aqui com a gente. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Mas você falava a respeito dessa questão dos embutidos. Eles são de origem animal sempre, é isso? Exato. Os embutidos, sim, são de origem animal, porque a gente tem que diferenciar um alimento em conserva e um alimento embutido. O embutido geralmente é um alimento de origem animal, basicamente linguiça, calabresa, salsicha, algumas carnes processadas, que não é aquela carne que você compra no frigorífico em si, não é a carne do animal, por exemplo, um corte do bovino. Não, são a carne ultraprocessada, ela pode entrar no rol de alimentos embutidos. Tá. Então, os ultraprocessados é que são um problema. Mas por que são um problema? O que é que se coloca nesses produtos que leva a ser tão preocupantes assim? Eles são produtos, de um modo geral, Joelson, que tem um grande acréscimo, especialmente de sódio, e aí para quem tem hipertensão arterial, por exemplo, é um problema, e até mesmo no quesito de prevenir que essa hipertensão aconteça, então o consumo de sódio tem que ser controlado e, principalmente, além do sódio, são alimentos que têm a quantidade de gordura muito alta, fazendo com que as calorias da refeição também aumentem, podendo gerar aí o ganho de peso, por exemplo. Eles engordam mais. Engordam mais e, principalmente, nitratos e nitritos e alguns conservantes que têm um potencial realmente carcinogênico, aumentam a chance de você vir a ter o câncer se esse consumo for muito frequente. Tá. Ou seja, nós vimos, inclusive na reportagem, uma mãe que diz o seguinte, eu não consegui tirar totalmente da dieta dos meus filhos, mas eu reduzi a quantidade. Consumir de forma prudente é aceitável?
Agora eu vou te contar um segredo, tá? Vou revelar aqui. Eu consumo, eu sou um fã de embutidos, só que é exatamente dessa maneira. É importante você entender que a alimentação ela precisa ter um equilíbrio entre alimentos anti-inflamatórios e alimentos pró-inflamatórios. Se na sua maioria você consome frutas, vegetais, controla seu peso, pratica exercício físico e esporadicamente, pontualmente ali, uma ou outra vez na semana, você tem um consumo de embutido, não vai ter um grande problema. Mas se esse consumo ele é desequilibrado, ou seja, você tem aquele hábito de consumir embutidos com muita frequência, todos os dias, todas as semanas, aí certamente o prejuízo na saúde vai bater na porta. Bom, quando as pessoas, você fala a respeito disso, a gente pensa logo, o que é que eu vou colocar no lugar? O que é que eu vou colocar no lugar dos embutidos para garantir que eu tenho uma vida melhor, uma qualidade de vida maior e mais saúde? O que a gente pode pensar como solução para isso? Perfeito. A substituição ideal para os embutidos são os alimentos proteicos, ou seja, alimentos fontes de proteína, mas especialmente proteínas mais magras, sem esse acréscimo todo de conservantes, aditivos, nitratos e nitritos, e sem essa quantidade de gordura em excesso e sódio. Ou seja, excelentes opções. O próprio frango do dia a dia, uma carne vermelha, mas uma carne vermelha de um corte mais magro, patinho, colchão mole, alcatra, filé, músculo são alternativas. Peixes também seriam excelentes alternativas. Tá. Sobre a substituição, por exemplo, das pessoas que habitualmente acham que não, eu tenho o hábito de consumir ovo, então vou colocar ovo na dieta o dia inteiro, porque assim eu não consumo embutidos, não gasto tanto. Esse tipo de substituição, sem um especialista orientando, pode ser um problema? Pode ser um problema se você se exceder em quantidades. O ovo, comparado a um embutido, é infinitamente superior. Mas, de fato, esse consumo desenfreado pode ser um problema. O que a gente sempre recomenda, principalmente por parte do consumo proteico, é uma boa variação das possibilidades. Então, em dada refeição, você faz um ovo, em dada refeição, você faz um frango, uma carne vermelha magra, um peixe, lácteos, próprio queijo, por exemplo, é uma alternativa. Então, a ideia é você abrir o leque da sua alimentação, visando principalmente os alimentos mais saudáveis e fazendo essa variação, porque assim você garante muito mais nutrientes, muito mais qualidade e ainda não abusa a dieta, porque se você pensar que vai ter que comer ovo, muito ovo todo dia, chega uma hora que você não aguenta mais nem ver, né? É verdade. Bom, mas aí tem gente que diz assim, está assistindo a gente em casa, não, eu não tenho problema com isso, porque eu consumo barras de cereal, que eu compro já prontas, preparadas ali, e ali já vai ser a minha refeição. Essas barras de cereais também podem ser consideradas de alguma maneira embutidos? Ou é um outro conceito? Não são embutidos, é um outro conceito. São alimentos industrializados que, na maioria das vezes, eu gosto de encaixar nas dietas, por exemplo, como uma válvula de escape. Um dia que você está mais corrido, que realmente não teve tempo de se organizar muito bem, elas podem ser uma boa opção, a depender da barra que você escolha, mas, via de regra, nós temos opções bem mais saudáveis, bem mais naturais até, do que as próprias barrinhas. Nós temos, inclusive, um hábito mais recente, tenho visto a retomada de um hábito. Levar o almoço para o ambiente de trabalho. O camarada leva pronto em casa, prepara de manhã e leva. Aquela ideia que antigamente era tida como a do boia fria, até visto de forma pejorativa, pode ser uma boa alternativa e um bom hábito? Eu diria que é uma alternativa perfeita. Perfeita? O custo é mais barato, então você produzir o seu alimento e levar para o seu trabalho é muito mais barato do que você, por exemplo, comprar, viver em restaurante, por exemplo. O modo de preparo passa a ter muito mais cuidado da sua parte, é mais fácil você controlar a quantidade de gordura que é adicionada naquela preparação, naquela refeição, e a própria praticidade. Você não precisa, estar se deslocando, por exemplo, para fazer a refeição. Então, se você sabe organizar, tem tempo para isso, consegue levar a sua marmitinha para o seu trabalho, é uma excelente alternativa. Telespectadores mandando perguntas. Vamos lá. Mensagens na tela dos telespectadores, 999-10-0066. Tá aí a Sui mandou mensagem. O tempero pronto é muito prejudicial à saúde? Tudo que eu faço eu coloco. E aí, doutor? Via de regra, esses temperos prontos, eles são riquíssimos em sódio. Então, ele tem realmente um excesso de sódio. Esse consumo muito frequente não é tão interessante. O ideal é que você... Quando você pensa em tempero, a gente vai pensar em duas coisas. Um pouco de sal, porque é realçador de sabor e é importante que tenha. Aí você vai cuidar do excesso, Então, um pouco de sal. E a grande sacada são os temperos secos naturais. Orégano, cominho, pimenta do reino, páprica, açafrão. Então, é fazer esse rol de temperos naturais com um pouco de sal para realçar o sabor. Tá uma excelente maneira. No meu caso, não gosto de couve-flor, não gosto de couve. Mas couve com sal é maravilhoso. Tomate não me agrada, mas tomate com sal não tem coisa melhor.
esse problema é importante? Como é que a gente resolve esse problema do paladar com sal excessivo? A questão do sal excessivo e até mesmo puxando um pouquinho para o doce, é super treinável. O paladar da gente ele é treinável, ele é adaptável. Então, o que é que eu recomendo para o paciente que tem aquele paladar muito puxado para o salgado, muito puxado para o doce? Começa a reduzir gradualmente. Então, você começa a botar um pouco, não precisa zerar o sal, você coloca um pouco menos de sal. Não precisa zerar o doce. Você começa a consumir com uma frequência menor, reduzindo essas quantidades. Com pouco tempo, seu paladar está super adaptado e vai ficar mais fácil esse consumo. Mais mensagem de telespectador. Na tela, vamos lá para a mensagem do telespectador. A Vila Nilda. Boa tarde. As calabresas na brasa diminuem a gordura que esses alimentos têm? É mais saudável fazer uma calabresa na brasa, por exemplo? Excelente pergunta. O embutido, de um modo geral, ele já tem muita gordura na própria composição. Então, ele já naturalmente não é uma boa opção, porque ele já é muito gorduroso. Claro que se você for comparar, vou fazer a calabresa aqui na brasa ou vou fazer na panela adicionando mais óleo. A situação da panela adicionando mais óleo é muito pior do que fazer na brasa. Mas fazer na brasa não quer dizer que o consumo esteja... que vai ficar saudável. Ela vai ficar menos pior do que se fizesse adicionando mais gordura. Então, cuidado, hein, gente? Mensagem, telespectador, na tela, vamos lá. Boa tarde, doutor. Sardinha e atum enlatados faz mal a quê? A Tereza Gomes. Obrigado, Tereza. Ótima pergunta também, gente. Os enlatados, de um modo geral, a gente pede um pouco de cautela porque esse enlatado, normalmente, ele vem naquela conserva e aquela conserva também tem uma quantidade aumentada de sódio, o que, por exemplo, para a hipertensão arterial é terrível, para a retenção de líquido também é muito ruim. O que é que eu recomendo sobre enlatados, especialmente atum e sardinha? Comprar a versão ao natural, porque tem a versão em óleo e tem a versão ao natural, que seria em água. Então, comprar a versão ao natural, descarta aquele líquido, aquela salmoura, dá uma lavadinha em água corrente ou usa uma peneirinha. Bota o atum na peneira, joga ali uma água e aí depois você retempera. Atum, por exemplo, é uma fonte proteica excelente, super magro, de qualidade, e aí você vai cuidar na frequência. Alimentos enlatados, de um modo geral, a gente consome aí 1 a 2 vezes na semana, tá seguro dessa maneira. É só não exagerar na frequência. Essa ideia também de lavar serve para sardinha? Serve. Então, lavou para tirar aquele lavou, sódio. retemperou, tá tudo ok. Olha aí, dica interessante, dica importante. Tem mais pergunta de telespectador? Vamos lá, mais um então, vamos lá. Turma mandando mensagem. Evandro, a gordura do porco faz mal? Ô, Evandro, obrigado, Evandro. A gordura do porco, apesar de ser uma gordura natural, né, e ultimamente está até em alta, muita gente divulga isso, mas é importante você entender que toda gordura em excesso pode ter um prejuízo, até das melhores. E a gordura do porco, ela não foge a essa regra. Se você consome demais, você está tendo um consumo muito grande de gordura saturada e não é o ideal. Agora, se você sabe usar essa gordura de porco, excelente. Por exemplo, vai fazer ali um ovo, vai refogar uma cebola. Usou um pouquinho de gordura, refogou sua cebola, fez seu ovinho, tá tudo certo. Cuidado com o excesso. Cuidado com o excesso, aí. Bom, muitas pessoas preocupadas com a forma de preparo, por exemplo. Você tem opções, o óleo de soja, azeite de oliva, manteiga, muita gente gosta de fazer, né, com manteiga. Qual é o melhor para garantir uma vida mais saudável na hora de fazer refogados como esse? Excelente pergunta, Joelson. Gente, é importante vocês entenderem o seguinte, todas as gorduras, azeite, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, banha de porco, todas as gorduras possuem a mesma quantidade de calorias. O que vai diferir entre elas são as características de qualidade. Óleo de coco também? Óleo de coco também. Algumas dessas gorduras podem predispor mais a alterações de colesterol, placas de ateroma, enfim, doenças cardiovasculares. E outras gorduras desempenham um papel mais protetor, como é o caso do azeite de oliva extra virgem. O que é que eu recomendo para vocês? De todas essas citadas, a melhor gordura, mesmo para refogar um ovo, para refogar uma verdurinha, para fazer uma proteína, é o azeite de oliva extra virgem. Azeite de oliva extra virgem. Está lá no rótulo. Está lá no rótulo. Muito bem. Mais pergunta, vamos lá. A gente encerrando aqui a nossa entrevista com o doutor André Teles. João Marciano, boa tarde, Joelson e André. Pasta de amendoim, tem muita gordura? A pasta de amendoim ela é um produto, como o próprio nome já diz, né? Derivado do amendoim, ela é praticamente o amendoim que foi triturado e feito uma pasta. A característica nutricional do amendoim, consequentemente da pasta de amendoim, é exatamente muita gordura, um pouco de proteína. Então, ela é um alimento saudável, mas ela é um alimento gorduroso, um alimento calórico. Ela está muito na moda para os esportistas, para a galera que quer emagrecer,
pode estar encaixado na dieta, mas é sempre importante o cuidado com a quantidade. Eu não gosto de pasta de amendoim, gosto de amendoim, bom demais. Amendoim não tem como, mas a pasta já... E a pasta ela tende a ter mais calorias do que o amendoim em si. Olha aí. Então, porque ela é concentrada, né? É muito amendoim que foi concentrado ali, feito a pasta. Então, cuidado na quantidade, é um alimento saudável, mas é um alimento calórico. Tá na moda, Os atletas estão... Tá na moda. A galera que quer emagrecer, inclusive, está usando bastante. Tem que ter um pouquinho de cuidado nessa quantidade aí. Aliás, é uma coisa que faz mal em dieta, é moda, né? A questão de moda geralmente traz um problema. Aí, mensagem do telespectador. Na tela, Amparo Araújo, boa tarde. Quais alimentos baixam a glicose? Obrigado, Amparo. Perfeito. É uma pergunta um pouco complexa de responder, porque exige uma contextualização. Mas para ajudar a Amparo e os demais telespectadores, o que é que você tem que pensar quando você precisa controlar a sua glicemia, controlar a sua glicose? Sempre agregar às refeições pelo menos uma fonte de proteína. Então, tentar não consumir, vou lanchar e vou comer só pão, só cuscuz, só tapioca. Tenta trazer um pouquinho de proteína junto. Pode ser um ovo, pode ser um pouquinho de frango desfiado, pode ser um queijo, pode ser uma carne moída. E, além disso, você tenta agregar também muita fibra. A aveia ajuda demais, vegetais de um modo geral. Então, se o seu almoço tem salada, já é um grande ponto para ajudar a controlar a glicemia. E o terceiro ponto, quantidade de carboidrato. Todos os alimentos que são à base de carboidrato, especialmente os farináceos, biscoito, bolacha, pão, bolo, tapioca, o próprio cuscuz querido nosso, tem que ter um certo cuidado na quantidade para não exagerar neles, porque se exagerar, não tiver a presença da proteína e não tiver nenhuma fibra, aí a glicemia vai subir. E aquela farofinha? É gostosíssima, mas é um perigo. A farofa ela é um carboidrato que reúne uma caloria bem alta, com muita gordura junto, o que deixa ela realmente, nutricionalmente, não tão legal. Eu gosto de brincar com meus pacientes, Joel, que eu digo assim, farofa tem que ser um dia especial, você tem que se arrumar todinho para comer, tem que se programar, fazer o dia da farofa e não ficar aí farofando todo dia, porque o bicho pode pegar. Então, no Natal, farofa, e só. Tranquilo demais. Mensagem aí do telespectador, Pablo, né? Pablo Henrique. A pergunta que não quer calar, frango demais faz mal? Aqui em casa todo dia tem frango. E Pablo, obrigado pela participação. De um modo geral, não, Pablo. Faz mal quando você fala frango demais, se é a quantidade correta todos os dias, não vai ser um problema. Agora, se todos os dias você está consumindo uma quantidade muito alta, aí pode ser um problema por conta do excesso mesmo de calorias e de proteína. E aquele do balde empanado, não, hein, Pablo? Exatamente. Todo dia, tem que ter muito... Aí esse aí é mais ruinzinho, porque ele realmente é um frango frito. Se você está ajustando o modo de preparo na sua casa, frangozinho sem muito acréscimo de gordura, cozido, grelhado, ao forno, assado, tá excelente, tá ótimo, pode consumir. O modo de preparo é importante. Por exemplo, frango, o cara gosta de frango, faz bem, faz saúde? Faz. Mas se você bota aquele banho de manteiga com aquele queijo maravilhoso por cima, já não é legal. Se você mergulha suas proteínas e suas refeições de um modo geral, né? Se você mergulha elas em óleo, manteiga, margarina e em gorduras de um modo geral, você vai ter um prejuízo provavelmente sério aí. Pois é, mas é gostoso, né? Demais. Doutor André, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder divulgar informações importantes. Muito obrigado, doutor André Teles, nutricionista.